Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Informática Básica da turma A1Z2 do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho. Informática Básica no curso de Técnico em Agropecuária, turma que iniciou nesse semestre. Bom, gente, o que eu sempre oriento aos nossos alunos ao chegarem aqui é justamente marcar a frequência. Essa frequência é para que, de repente, a coordenação venha me cobrar algo, quem que está aí, quem que está indo, como que está o pessoal nas suas aulas, então eu tenho como mostrar. Então, o que vocês devem fazer? Entrem aqui na aba Geral, e nesta aba Geral, eu tenho aqui uma boas-vindas a vocês e tenho um link que é a presença virtual. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão enxergar a data do dia, então 17/9, no horário de 18h10 até as 19h15, vocês podem entrar e marcar a presença. Então é simples, você clica nessa opção, ela vai abrir às 18h10 aí para vocês, você vai lá e marca que você estava presente, tudo bem, tá? Não se esqueçam de fazer isso, sempre neste período, de 18h10 às 19h15. Deu 19h16, ele fecha a chamada. Aí já fica difícil, já não consegue marcar mais. Então, assim, para o acompanhamento nosso. Eu deixei aqui também, dentro da aba geral, algumas informações pertinentes. A primeira delas é a ementa do curso, que é o local onde nós retiramos o conteúdo para poder trabalhar com vocês. Isso aí vocês encontram a ementa desse curso lá na página principal do IFSU de Minas, Campus Muzambinho, ou www.mus.ifsudeminas.edu.br, aonde vocês vão ver os cursos existentes no Campus Muzambinho. Então, vai ter os integrados, o pós-médio e os cursos superiores. Vocês vão optar pelo pós-médio. E quando entrarem no pós-médio, tem vários os cursos lá, né, nessa modalidade, que é para quem já tem o ensino médio. E entre elas, vocês vão encontrar técnico em agropecuária. Quando vocês clicarem, ele vai trazer toda a documentação do curso, toda a história do curso junto ao campus Muzambinho e a reitoria. E num determinado local, vocês vão descendo, vocês vão ver as disciplinas, suas cargas horárias e, principalmente, a ementa, que é o conteúdo que nós temos que trabalhar com cada turma. Então, aqui dentro, acabei de baixar, tá? Estou abrindo aqui o meu PDF, então está aí, Informática Básica do primeiro semestre, 36,40 horas, 50% teórica, 50% prática, porque as atividades nossas acontecem a todo instante aqui, e o conteúdo que eu tenho que trabalhar com vocês. Um pouquinho de Windows, um pouquinho de internet, para cada etapa desta vem as atividades, Writer, Impress e Calc. Né? Então, esse é o conteúdo a ser trabalhado ao longo deste período, que nada mais é do que um semestre, né, onde vocês já estarão aptos a irem para o segundo módulo. Nayara, boa noite. Você é representante da turma? Oi, Nayara. Tem microfone aí, Nayara? Tenho, me ouve. Aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, joia. Diz uma coisa, já alinhou com a turma aí? Já está tudo alinhado? Você que é o representante deles, né? Eles não me elegeram representante, não. Oh, mas eu falo. Mas eu falo com eles. Aí a gente vê um melhor horário. Aí tem pouca gente que tem dúvida ainda, professor. O pessoal está bem encaminhado também. Ótimo. Eu até te chamei pelo seguinte, eu vi que você está fazendo um outro curso. Você não teve informática nesse outro curso, não?
Então, eu estava até escrevendo agora, nesse exato, para falar que eu já uso o LibreOffice em pedagogia. Então, eu não precisei instalar ele, porque no começo eu tinha muito problema com o Word, com licenças. Sabe quando expira a licença? Sim. Aí eu tinha que ir lá, ligar para o meu técnico e falar para ele, olha, expirou a licença, coloca o serial de novo. Aí ele ia lá e fazia aquilo. Com o LibreOffice eu não tenho esse problema. Você é aluna nova na pedagogia? Não, mas eu não fiz informática ainda, não. Ah, tudo bem. Era isso que eu queria saber, porque aí, Não. você já tivesse feito, você poderia pedir dispensa aqui. Sim. Não, eu faço agora para poder pedir no quarto período. Ah, legal. Tá? Pode ficar Então, tranquilo. isso é válido para toda a turma. Se você já fizeram algum curso, esse curso tinha informática e a ementa é parecido com essa nossa aqui, basta você enviar isso para a coordenação do curso, o seu histórico, o seu aproveitamento e a ementa. 15 dias antes, né, professor? Antes de encerrar o último período, antes de encerrar o período, 15 dias antes, tem que entrar em contato com o campus, né? Para falar, olha, eu fiz essa disciplina tal e eu quero pedir para não fazer ela no próximo período. Correto. Então, quem faz, né, 15 dias antes, pede para dar a batida, que quando começar o próximo período, aí lança os nomes nas turmas, mas não precisa fazer, pega dispensa. Sim. Aí bom, informática está tranquilo. Que a turma já tem, né? Então já foi repassado a todos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato comigo e que a gente puder fazer aí, tá? Sem problemas, a gente faz isso aí por vocês. Obrigada, viu? Nada. Bom, então nós temos aqui a minha primeira página, que é a página de boas-vindas. E tenho aqui, além da ementa, o meu Lattes. De repente vocês querem saber quem que é esse professor, de onde que ele veio, o que que ele vai fazer, o que que ele fez na vida. Tá aí um pouco da minha história acadêmica. E para quem não tem LibreOffice instalado nos computadores, eu deixo aqui também um link para que você possa baixar o LibreOffice e fazer a instalação. Então, isso fica dentro da aba geral. Aí, no momento em que vocês acharem que é interessante, vocês façam, baixem isso aí e façam download e depois oriento como instalar. Pode falar, Nayara. Então, a gente até está fazendo um trabalho de fitotecnia e hoje eu fui editar o trabalho, né, conforme os padrões para mandar para meus colegas. E eu fui editar ele no LibreOffice, né? E toda hora eu mandava aquela preocupação para os meus outros dois colegas. Vocês estão recebendo ele formatado? Que eles estavam com Word, né? Aí eu falei, vocês estão recebendo ele formatado direitinho dentro dos padrões? Aí eles receberam dentro dos padrões. Porque o meu Word, ele não está funcionando. O meu pacote Office, ele não funciona porque está pedindo licença. Aí eu ainda perguntei para os colegas, olha, vocês estão recebendo tudo bonitinho? Porque eu formatei pelo Libre e mandei para eles, mas abriu tudo bonitinho, formatadinho. Beleza. Professor. Oi? Complementando aí o que a Nayara está falando, eu fui fazer a revisão lá dos vídeos, né, que o senhor pediu da matéria e tal, para anotar, fazer aquela leitura sobre o uso do LibreOffice, sobre a sua matéria também, né? Sim. E eu já tinha indagado o professor de fitotecnia, o Braulio. Sim. Porque eu sempre tive uma dificuldade com a internet, né? Sempre tive uma certa dificuldade em estar mexendo em programas e tudo mais, por costume mesmo. Não tinha muito costume de mexer, né? E aí ele falou, alinha com o seu professor aí de internet e tal, porque ele exigiu uns padrões no trabalho dele, né? Sim. Beleza, eu não falei nada para o senhor, eu fui fazer o trabalho que você pediu para fazer, né? Dar uma olhada. Só de ler o que está lá no que o senhor me passou, eu fiz o trabalho dele inteiro. Legal. Pela, sabe, calibragem das letras, espaçamento, número, tudo. Mas fiz pelo Word, né? Eu não tenho esse programa ainda do LibreOffice aí. Tá. Tranquilo, o Marcelo, tranquilo. Olha só, presta atenção vocês que já têm essa ferramenta Office instalada. Qual que é a diferença? O Office é um pacote da Microsoft. Ele é um software proprietário.
que quer dizer isso? Para você ter esse pacote legalmente na sua máquina, né, você tem que pagar uma licença. Quando você tem e você não está pagando, talvez seja uma das duas opções. Primeiro, você pode estar usando em nuvem o Office 365, que é um Office para estudante, um Office bem limitado, mas que dá para você trabalhar também, porém ele acaba ficando mais lento porque ele não está fisicamente instalado no seu computador. Ou você tem um pacote Office piratão aí na sua máquina. A Nayara está acabando de dizer aqui que a licença dela expirou. Por quê? Porque com certeza não é legal, e aí essa licença expira, e quando expira, algumas ferramentas deixam de funcionar também. Se você for comprar um pacote Office, gente, não é barato, não. Você vai pagar aí hoje, aí, principalmente em função do dólar, 800, 1.000, 1.300 reais, depende, tá, da versão que você compra. Uma versão Home, uma versão Basic, uma versão... a última versão é a... Fugiu o nome aqui, tá? Não é esse nome até que se usa, não, Nayara, não é empresarial, não. Professional. Tá? Então, vocês têm a Home, tem uma versão Standard, né? Tem a versão para estudante, que não paga nada, mas ela é local, e tem um Home Professional, que é o profissional, tá? Que você paga aí caríssimo por ela. Mas não é o perfil de vocês. E o que nós recomendamos? Dentro da instituição, dentro do campus, vocês que estão começando agora, e se vocês estivessem lá em laboratório, né, vocês iriam perceber que nós não trabalhamos com software proprietário, nós trabalhamos com software livre, justamente em função desta licença que tem que ser paga. Você vai pagar uma licença, isso vai ficar caro, porque você paga a licença por equipamento. O campus hoje tem mais de 1.000 computadores em todo o seu complexo. Você vai comprar 1.000 licenças para legalizar esses micros, é algo inviável. Uma instituição federal trabalhar com software pirata é um péssimo exemplo, além de ser crime, e você está aí suscetível a punições. Né? Então, não é o perfil. Tá? É uma perninha alongada aqui, pessoal, vocês nem imaginam. Mas, então, esta é a razão do porquê que nós não trabalhamos o pacote Office nas nossas máquinas. Optamos por trabalhar um software livre, e o software livre é o pacote LibreOffice. Né? Neste pacote, vocês têm as 3 ferramentas básicas, né, que a gente tem lá no Office, que é o Writer, que é idêntico ao Word. Talvez nesse momento aí que a Nayara estava mandando o texto formatado em um Word para alguém que tivesse o Writer, e às vezes, Nayara, costuma perder sim, tá? Às vezes perde alguma coisa de formatação sim. Tá? Então é normal, tem que ter muito cuidado nessa transição de um aplicativo para o outro. Se não perdeu, beleza. Né? Então, o Writer é igual ao Word. Para quem está acostumado com o Excel, lá no pacote Office, né, tem aqui no pacote LibreOffice o Calc, e é idêntico também, né, a ferramenta de planilhas. E no final, né, para você complementar, você teria lá no Office o PowerPoint, que é para você trabalhar com slides, e aqui a gente tem o Impress, né, que também trabalha com slides, é bem parecido. A Nayara está colocando aqui que ela trabalhou, né, com software livre, trabalhou com sistema operacional Ubuntu, né, e a preocupação é que eles acharam chato por perguntar, né? Não, mas tudo bem, não precisa perguntar, não precisa preocupar nada não, tá bem? Fiquem à vontade aí para perguntar o que for necessário. As aulas são para isso mesmo, para tirar dúvidas, tá? Alguém quer falar? Não? Tudo bem? Então, olha só, professor, gente. Oi. Só um segundinho. Fala, o meu computador, eu tenho um notebook positivo aqui em casa. E o senhor já passou o link que é para mim entrar para baixar esse LibreOffice, ou não passou ainda? Já.
Tá lá no. Aquele link mesmo que tá lá no. Na onde Isso. a gente fez a revisão, né? Tá aqui na aba geral. Né? Quando vocês entrarem na aba geral, vocês vão descer até aqui no link do download do LibreOffice. Ele vai cair na página do LibreOffice. Tá? E aqui vocês têm que ter uma preocupação. Se vocês estão com Windows, qual é a versão que vocês irão baixar? Aqui a gente até não fala versão, a gente fala distribuição. Por quê? Olha, então vocês devem baixar a versão 7.2. Quem quiser baixar a versão 7.1, fique à vontade também, não há problema, tá? Mas quando você vai baixar essa versão, a primeira pergunta que ele faz a vocês é essa daqui, ó. O seu Windows, ele é 32 ou 64 bits? Ou se você trabalha com Linux, né? Que Linux que você está trabalhando? Está trabalhando com Debian, com RPM, ou você está trabalhando com Mac? O Mac é um equipamento da Apple. Tá? Então, eu acredito que a maioria de vocês devam ter nos seus computadores o Windows. Né? E eu acredito também que vocês devam ter os 64 bits. A não ser que seja um sistema mais antigo, né, para você ter um Windows diferente. Mas como que você faz essa verificação para saber se o seu Windows é 32 ou 64 bits? Você baixar na certeza para poder fazer a instalação. Acompanhe aqui comigo. Olha, essa aqui é a minha área de trabalho, onde eu disponibilizo todas as minhas ferramentas, né? Às vezes vocês me veem olhando para um lado ou olhando para o outro, porque eu trabalho aqui com 2 monitores. Nesse monitor que eu estou, é onde está a câmera que está fazendo a gravação. No que eu tenho do lado, é onde está aberta a plataforma. E ali eu compartilho as telas, né, para a gente poder trabalhar, mas enxergando vocês e enxergando o conteúdo que eu estou trabalhando. Então, fica bem confortável para mim aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, né, essa área de trabalho. Dependendo da versão do seu Windows, ou você tem este computador, ou você tem meu computador. É um dos dois. Ou meu computador, ou este computador. E o que vocês devem fazer? Cliquem com o botão direito do mouse neste ícone, tá? Que é o este computador ou o meu computador. Quando vocês fizerem isso, ele vai abrir essa janela e a última opção dessa janela se chama Propriedades. Então, você clica em Propriedades e ele abre um sobre. Este sobre me dá uma estatística do que é minha máquina. Que tipo de processador que eu tenho, qual a quantidade de memória, qual a marca do meu processador, o modelo, né? Então, é o que fala aqui, ó. No meu caso aqui, eu tenho um i5 tal, de 3.1, com 16 de memória, sistema operacional, olha aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. É isso que vocês têm que procurar no computador de vocês. É 32 ou é 64? Né? Otávio, pode falar. Fala, Otávio. Ô, professor, apertei sem querer aqui. Legal, tranquilo. Então, este é o primeiro passo, descobrir qual é o seu Windows. Então, aqui no meu caso, eu já descobri que o meu é 64 bits, eu volto lá naquela página que eu estava, e no momento que eu for baixar, eu entro aqui, tá? Choose Your Operation System, né? Escolhe o seu sistema operacional, clica na seta e você vai, no meu caso, eu vou para o Windows 64 bits. Para onde que vai esse arquivo quando ele for baixado? Ele vai para uma pasta que se chama Downloads. E é onde que eu encontro essa pasta Downloads? Vocês podem vir até direto aqui, nessa opção do meu computador ou este computador, e vocês vão enxergar todas as pastas existentes aqui nesta área do seu micro. E uma delas se chama Downloads. Então, você abre a pasta Downloads, tá? E aqui você vai encontrar todos os arquivos que vocês baixaram.
E aqui está o meu, olha, deixa até eu aumentar a minha visualização. Então tá aqui, ó, né? Os arquivos que eu já baixei e tal. E aqui tem, olha lá, LibreOffice 7.1x64. Este arquivo que foi baixado é o arquivo que vocês vão executar para poder fazer a instalação. E como que você faz esse processo de instalação? Você dá 2 cliques neste arquivo e ele automaticamente vai começar o processo, tá? Janela por janela, e sempre perguntando a vocês, avança, avança. Tem um local que ele vai até pedir um nome para vocês, vocês vão preencher a caixinha lá e vai sempre avançando, avançando. E quando chegar ao final, vocês vão encontrar um ícone como esse daqui, que é justamente o ícone do LibreOffice. Então, quando você clica no LibreOffice, nesse ícone que ele vai criar na sua área de trabalho, que é essa janela aqui, você dá 2 cliques nele, o que ele faz? O meu está cheio porque são muitos arquivos que a gente trabalha, né? Mas está aqui, olha, Writer, Calc e Impress. E isso, então, só vou limpar esses documentos. Aí, ó, de vocês vai estar assim, deste jeito, tá? E aqui as opções do que vocês querem. Se é Writer, se é Calc ou se é Impress. Tem outros mais, mas que a gente não trabalha com eles aqui nesse momento pelo curso ser básico e a quantidade de horas também é pequena, né? Então é aqui, pessoal, é aqui que vocês vão entrar. Então, por exemplo, você escolhe o Writer, né, e ele abre o seu editor de textos, que é basicamente idêntico ao Word. O que vai mudar são o local das ferramentas. Talvez uma ferramenta no local, o outro na outra. Vocês vão me dizer, lá no Word é mais fácil de fazer do que aqui no Writer, ou vice-versa. Nossa, o Writer é bem mais fácil que o Word, mas quem conhece um sabe trabalhar com o outro também. Então, isso é software livre e isso é um dos aplicativos, das ferramentas que nós estaremos trabalhando ao longo deste momento, né, desse síncrono que nós temos aí para trabalhar. Então, olha só, gente, é seguir, né, o passo a passo do que eu orientei. Então, olha, aba geral, aí você vem aqui e clica no link download do LibreOffice, marca novamente o link aqui e ele vai entrar na página para que você possa fazer o download. Além disso, eu deixei também lá na primeira semana, o guia de estudo da nossa disciplina, o link da aula síncrona, e essa gravação aqui ainda não é de vocês, não. Tá? Aqui vai entrar uma gravação que é desta aula de hoje. Isso daqui está aqui, foi de uma aula passada que eu busquei, que eu peguei e deixei, até porque na semana passada, né, eu não pude dar essa aula presencialmente. Então, eu gravei e disponibilizei a gravação aqui para vocês. Tá? Hoje, eu vou subir essa aula para o YouTube, já vou descer e colocar o link da aula de hoje aqui para vocês. Tudo bem? E aí, aqui embaixo, eu trouxe para vocês como instalar o LibreOffice. Tá? E aí vocês vão seguir esse passo a passo também, né? E ele vai permitir que vocês percorram, né, todos os passos. Olha ali, ó, tudo aquilo que eu expliquei, que eu mostrei lá atrás, está aqui, nos passos todos, para que você possa completar e instalar o LibreOffice. Essa versão que eu coloquei aqui no exemplo é a versão antiga, 5.0. Vocês já viram que lá a gente está trabalhando com a versão 7, me parece, não sei, né? Não muda, tá? Não muda o processo de instalação e de baixar. Vai mudar, sim, o visual, o design da ferramenta lá para vocês. O que eu pedi também era que vocês fizessem uma leitura nas normas da ABNT. Por quê? Olha, as normas da ABNT, como até o Marcelo falou, a Nayara falou aí, né, essas regras, elas irão acompanhá-los por toda uma vida. Por todo um espaço que vocês tiverem dentro da instituição. Essas normas,
elas são normas acadêmicas. Então, você vai entregar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou um trabalho que o professor faz aí, como o professor Braulio, né, recomendou lá, é aqui que você busca essa informação. É aqui que você começa a trabalhar, né, com essas informações. E que informações são essas? A primeira delas, tá? A primeira delas é quanto ao seu papel. Tá? Então, deixa eu voltar lá no... Deixa eu pegar esse endereço aqui, até para trabalhar com duas janelas aqui com vocês. Então, eu crio outra aba, mando colar aqui, eu tenho a BNT de cá e a nossa aula aqui. Então, olha só. Quando vocês entram, tá, lá no seu Writer, que é o editor de texto, né, ou vocês entram no Word, por exemplo, tá, a primeira coisa que nós temos que observar é se o papel está correto, o tamanho do papel. Existem vários tipos de papéis. Papel sulfite, papel carta, papel envelope e por aí vai. E o papel padrão é o papel A4, onde tem a medida de 29,7, que é 29 centímetros e 7 milímetros, por 21,10, altura e largura, né? Então, a primeira coisa é isso. E aonde que eu vou para poder verificar se o meu papel está no formato correto? Aí eu entro aqui no meu exibir e peço para ele o layout. Cadê? Gente, às vezes eu me perco aqui também nas ferramentas, viu? Eu me perco aqui na hora de buscar a ferramenta. Cadê o meu layout aqui? Se alguém achou aí, me passa aí, me ajuda aí. Exibir. Inserir. Inserir, tá no inserir. Inserir, cadê? Ué, pessoal. Ah, tá. Tá não. Tá no formatar. Formatar, e dentro do formatar, nós temos aqui estilo da página. Ó, formatar, estilo da página. Quando a gente entra no estilo da página, a gente verifica o tamanho do meu papel. Aqui está, ó, formato A4. Estão vendo quantos outros formatos tem? São tamanhos diferentes de papel. Então, A4, a largura é 21 centímetros e a altura é 29,7. Isto é padrão. A orientação, eu posso trabalhar com a minha folha em pé ou com a minha folha deitada. Ó, isso é paisagem e isso é retrato. Então, esta é uma das formatações que estão lá nas normas da ABNT. Além disso, é necessário que nós possamos fazer a definição das margens. E nós temos 4 margens aqui. Margem superior, 3 centímetros. Margem esquerda, também 3 centímetros. 2 centímetros para a margem inferior e 2 para a margem direita. Então, é esta formatação aqui, ó. Superior é em cima, 3, eu já coloco 3. Né? E esquerda, 3. Direita, 2. E embaixo, ou inferior, 2. Então, está pronta a minha formatação. Eu posso dar um aplicar e dar um OK, ou somente dar um OK. Isso quer dizer o quê? Que a minha página já está pronta para que eu possa começar a trabalhar, tá, uma formatação de texto, seguindo as normas da BNT. Dentro daquelas regras que nós vimos lá também, eu tenho uma segunda regra que é a fonte. O que é fonte? É um tipo de letra. E o tamanho. Eu trabalho nessa monografia, nessa ABNT, 2 tipos de fonte. A fonte Arial ou a fonte Times. Nunca eu uso as duas no mesmo documento. Se eu optar por Arial, é o documento inteiro com Arial, ou por Times, também a mesma coisa. Tá? O título, ele sempre vem com tamanho 14. O corpo
ele sempre vai vir com tamanho 12. Tá? Então, isso é padrão aqui dentro, conforme mostra para vocês, tá? Aqui dentro das normas da BNT e para TCC e monografia. Olha, onde que está? Aqui falou das margens, do tamanho do papel A4, a definição, tá? Como que você faz uma capa. Em algum local aqui você vai ter o tamanho e o tipo de fonte que você vai definir para o seu texto. Então, é padronizado essa situação também. Tá? Então, isso tudo vai estar dentro desse documento que nós estaremos conhecendo, aprofundando nele e, ao mesmo tempo, aplicando toda esta formatação lá dentro do nosso texto. Agora, é necessário que vocês tenham uma organização também quanto aos arquivos que vocês irão utilizar aqui dentro. Tá? E nós vamos trabalhar dessa forma. Arquivos devem ser organizados, assim como o guarda-roupa de vocês. Desculpa, o guarda-roupa de vocês ele é organizado. Né? Então você abre uma gaveta, está lá as suas peças íntimas, você abre outra gaveta, está guardado lá as suas camisetas, né? Você abre uma porta, está guardado as suas calças, você abre, tá, as camisas, abre a outra, está os seus sapatos, tudo organizadinho, não tem nada bagunçado, né? Não é aquela loucura de tudo virado do avesso e você tendo que ficar procurando ali, se perdendo no meio daquelas coisas. Não, nada disso, né? Então, isso também deve ser transferido para cá. E aí, vocês devem criar uma pasta principal. Esta pasta principal deve levar o nome de vocês, ou o nome do curso. Então, eu vou criar com o nome do curso. Então, olha só como que eu faço. Aqui na área de trabalho, eu dou um botão direito do mouse, eu vou lá em novo e dentro do novo, pasta. E aí ele me pergunta, qual o nome da pasta? E eu vou colocar lá A1Z2. Então, A1Z2 é minha pasta. Por que eu crio isso daqui? Eu crio isso porque eu trabalho com várias turmas. É a turma da computação, da administração, da contabilidade, das ciências biológicas, da engenharia agronômica, né? E mais vocês do A1Z2, ainda tem a 5Z6 que eu também estou com eles. Então, são várias turmas. E é preciso que eu controle os arquivos dessas turmas também. Então, eu faço isso. Eu crio uma pasta com o nome da turma. Eu abro essa pasta, ó, dou 2 cliques, eu abro essa pasta. Aqui eu estou dentro da pasta aberta, da pasta que eu abri, que é A1Z2. Basta eu olhar aqui na barra de título e vai me falar, olha lá, A1Z2. E nós iremos trabalhar com 3 aplicativos, o Writer, Calc e Impress. Então, eu irei criar esses 3 aplicativos aqui dentro. Como que eu faço para criar uma pasta dentro da outra? Ela é chamada subpasta, mas o processo é o mesmo. Botão direito, novo, pasta. E aqui eu vou ter o Writer, olha lá, dou Enter. Vou criar mais uma, botão direito, novo, pasta. E esse vai se chamar Calc, e dou um Enter. E o último, botão direito, novo, pasta. Vai se chamar Impress. Então, o que eu estou fazendo aqui? À medida que nós formos trabalhando com nossos arquivos, nós vamos guardando em cada uma das suas respectivas pastas. Isso vai permitir que os arquivos fiquem organizados e não fiquem todos soltos em qualquer local. Então, recapitulando o guarda-roupa de vocês. O guarda-roupa de vocês é o seu computador, o disco do seu computador onde fica tudo gravado. Né? Aquelas gavetas que vocês têm lá, aqueles espaços que você tem para guardar calça, camisa, camiseta, sapato, são as pastas. Então, se eu quero uma bermuda, né, eu vou lá na gaveta de bermuda. Jamais eu vou lá na gaveta de camisetas, porque eu sei que as bermudas estão guardadas ali. Então, aqui também é assim. Se eu precisar de um arquivo de texto, eu sei que eu devo vir na pasta Writer. A hora que eu precisar de um slide, eu vou para a pasta Impress. E quando eu precisar de alguma planilha,
eu vou para a pasta calc. Então, é isso que essa organização me permite, que eu possa encontrar e localizar um arquivo rapidamente. E isso me ajuda muito, sabe? Me ajuda muito aqui nesse desenvolvimento da minha disciplina. E isso eu peço que vocês também façam junto ao seu computador. Sejam organizados. Sendo dessa forma, os arquivos estarão sempre nas suas mãos, porque você sabe aonde você guardou. Tem que ter o cuidado que no momento em que for salvar, guardar um arquivo, guardar na pasta certa. É aquela história, você pegou a camiseta, guardou lá onde ficam os sapatos, a hora que você for procurar a camiseta vai ser uma loucura, você não vai achar, roubaram a minha camiseta, tá para lavar, não, tá para passar, rasgou, de certo, jogou fora. E ela está apenas guardada num local diferente do que deveria estar. Então, isto vai permitir que vocês tenham uma organização dentro, né, da estrutura do seu computador. Bem? Então, aqui eu tenho o Writer, né, e eu tenho que começar a trabalhar. Se eu estou fazendo um TCC ou fazendo uma monografia, eu devo começar pela capa. Né? Então, como que eu divido isso? Eu tenho capa, eu tenho contracapa, eu tenho dedicatória, eu tenho sumário, eu tenho introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Então, este é o histórico, né, de um trabalho bem feito, seguindo as normas da ABNT. E aí vem toda a formatação de cada uma dessas páginas, como trabalhar essas páginas. Se eu voltar lá na minha regra da minha BNT, eu vou até trabalhar aqui, olha, com duas ferramentas abertas. Eu vou deixar de um lado o meu Writer, tá? E do outro vai ficar a minha internet. Então, eu ajustei as janelas, né? Vim aqui, cliquei no restaurar, tá? E estou trabalhando com as duas aqui. Bom, e o que me diz as normas da ABNT no que diz respeito a uma estrutura de capa, aonde que eu tenho capa aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Esse padrão aqui, eu vou ter que voltar nele depois. A página inicial, a paginação com o número de páginas, como fazer um sumário, introdução, subtítulo. Eu não sei se eu vou ter aqui a opção capa. Se eu não tiver, eu mudo de link, não tenho. Então, eu vou mudar de link e vou colocar aqui capa segundo, né? Segundo ABNT. Então, é isso que eu vou buscar. E ele já traz para mim aqui um guia rápido de como fazer uma capa de TCC na ABNT. É isso que eu preciso. Fala, Marcelo. Professor, o programa que eu tenho aqui no computador, ele segue igualzinho o seu aí, o Word. Então, as normas da ABNT, elas seguem o padrão Word também, né? Também. Na verdade, é o Word que segue as normas da ABNT. Bem, é entendi. o Writer que segue as normas da ABNT. A ABNT é a regra máxima na composição, na formatação de um trabalho, de um TCC ou de algo assim. Os ícones do Writer, eles são parecidos com o do Word? São. Até a localização, o lugar? Não, tranquilo. São muito parecidos. Tá? Ok, são quase obrigado. idênticos mesmo. Obrigado. Falou. Então, olha só o que está me dizendo aqui, né, dentro da minha norma aqui. De uma capa. Então, aqui ele diz, ó, o que eu devo fazer? Olha a divisão, né, da minha capa. Lá em cima, eu devo colocar o nome da instituição de ensino. O nome da instituição de ensino é o primeiro elemento da capa. Nem sempre é obrigatório, mas a maioria das instituições de ensino opta por inserir o seu nome e sua logo na capa de trabalho, especialmente para facilitar a identificação.
Então, eu venho aqui, né, e coloco Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho. Aí, deixa eu dar uma diminuída aqui no meu zoom. Então tá aí. Instituto Federal de Educação, Ciência, até seria esse o nome completo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, campus Muzambinho. Nayara, você quer falar alguma coisa? Então, pode usar a logo do Instituto também, não pode? Pode, claro. Pode usar a logo, sim. Porque geralmente quando eu faço a formatação, eu uso aquela logo, o IF e aquela toda escrita, né? Isso sim. Então tá, obrigada. Então, olha outra coisa que diz aqui, ó. Aqui diz o seguinte: a fonte deve ser Arial ou Times. Fonte no tamanho 12 em todos os elementos. Tá? As margens superior e esquerda de 2 centímetros. Quer dizer, de 3 centímetros. E inferior e direita de 2. O nome da instituição de ensino deve estar centralizado e no topo. Então, olha só. Digitei o nome. Digitei o nome. E vou centralizar. Olha, seleciono. E eu tenho uma ferramenta aqui que se chama centralizar. Vou ter que dar uma aumentada nela aqui. Olha aqui, ó. Centralizar. Então, ficou no meio. Né? Ele está padronizado ali para mim. Deixa eu trabalhar com isso aqui maximizado. Tá? Tamanho 12 e vamos optar pela fonte Arial. Então, olha só. Selecionado. Tamanho 12 já está, mas não está na fonte Arial. Eu venho na fonte e escolho que eu quero a fonte Arial. É só Arial. Não é Arial Narrow, não é Arial Black, não é nada de outro Arial. É Arial sozinho. Então tá lá. Pronto. Definido aí, né, o meu cabeçalho. O cabeçalho da minha capa. Bom, o que vem logo abaixo? Logo abaixo, vocês vão perceber, ó, tá aqui um exemplo, né, de uma capa. Aí vem o nome de vocês, tá? Ó, o nome vem logo abaixo da instituição. Tá? E também ele vai seguir, né, o mesmo padrão, olha, mesma fonte, mesmo tamanho e também centralizado. Estão vendo que é tudo em maiúsculo? Tudo em maiúsculo. Então, eu venho aqui, né, dou uns 2 enters aqui ou mais, não há problema nenhum, e vou lá, né? Marcos Celso Rodrigues. Já está centralizado, já está com a fonte Arial e já está com tamanho 12. Tá? O que mais que eu tenho que fazer na minha capa? Eu tenho lá no meio, basicamente no meio, né, o nome do meu projeto. Então, eu venho aqui, ó, né, e vou descendo, ó. Se eu quero enxergar melhor minha página, eu até diminuo o meu zoom, ó, para me saber aonde que eu estou, ó. Ao meio está mais ou menos aqui, né? Então, aqui vem projeto informática básica. Projeto informática básica. O que mais que eu tenho lá no final? Lá embaixo, eu tenho o local e o ano. Ah, então, vamos lá de novo. Ó. Eu vou descendo, vou descer até o final mesmo. Ó. A hora que ele passar para a linha de baixo, eu volto. Ó. Então, aqui, local, Muzambinho, Minas Gerais, né? E o ano, 2021. Tem alguma separação? É grudadinho daquele jeito? Vamos olhar lá como que é. Olha lá. Basicamente, sim. Aqui parece ser mais grudadinho porque eu estou com o meu zoom, né, desligado. Olha lá como vai ficar. Muzambinho, Projeto Informática Básica, Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho,
o meu nome. Isto é uma capa. Então, eu tenho que salvar. É o momento de salvar. Tá? Marcelo, você quer falar alguma coisa? Sua mão está levantada ou já ficou daquela vez? Desculpa, professor, esqueci de tirar a mãozinha. Tranquilo. Então, agora é o momento de salvar. Aonde que eu vou salvar? Eu vou salvar naquela pasta que leva o meu nome, que tem uma subpasta que se chama Writer, tá? E eu vou ter que dar nome a ele. Então, eu venho aqui, ó, no salvar. Quem quiser ir lá em arquivo, salvar também pode. Tá? Eu venho no salvar e ele vai me perguntar aonde você quer salvar. Então, agora é que eu vou direcionar, tá, para o local. Então, o que eu faço? Eu vou lá na área de trabalho, tá? Encontrei A1Z2, encontrei o Writer. Então, é aqui que eu quero salvar. E como que vai se chamar isso daqui? Vai se chamar TCC. Esse é o nome do meu arquivo. TCC. Não mexo no tipo. É o tipo que ele trouxer. Não mudem esse tipo aqui. E aí eu mando salvar. Quando eu mando salvar, eu olho aqui na barra de título. Essa é a barra de título, ó, a primeira barra. E eu vejo o nome do meu arquivo. O nome que eu dei a ele, TCC. Agora eu vou fechar. Vou vir aqui, ó. Vou abrir A1Z2. Vou abrir. Já estão vendo até que está diferente, ó. Aqui já me indica que tem alguma coisa guardado. Eu não sei o que é. Essas duas estão vazias. Mas essa já tem alguma coisa. Eu abro essa pasta aqui e eu encontro aqui, né, o arquivo TCC que eu acabei de salvar. Tá? Então, este é o primeiro processo de vocês. A partir daí, nós vamos continuar seguindo as normas da ABNT e montando e conhecendo o nosso writer, montando e conhecendo o writer. Então, a gente vai avançando etapa por etapa dentro desse editor de texto até que a gente chegue ao final das normas da ABNT e vocês já tenham também passado pelas principais ferramentas do writer. Tá? São as principais ferramentas. A gente não vai trabalhar tudo porque nem temos tempo hábil para isso. Tá legal? Querem fazer alguma pergunta? Pessoal, isso é treino, viu? Interessante. Depois você abre essa aula, assiste essa aula de novo e vai fazendo no passo a passo. Eu até recomendo que no momento da aula vocês não façam nada. Vocês apenas assistam. Como ela vai ficar gravada, né, em um outro momento você pode escolher, né, quer dizer, um outro momento que fique bom para você, você vem, assiste e faça o exercício, né, na intenção de fixar. É assim que se aprende, né, a trabalhar com informática e com essas ferramentas de editoração de texto. Tá bem? Podemos encerrar? Aula tranquila, aula bem light, né? Então, sabendo que aqui vai entrar a gravação de hoje e não vai ficar essa daí. Hein? E na próxima semana vai ter aqui, semana 2, um detalhe. Vocês sabem que amanhã é um sábado letivo? Não sabendo disso? E ele se refere a qual dia da semana? Cadê a Nayara? Nayara? Why? Vamos lá, Nayara. Ô, professor, é a terça-feira do feriado? Eu acho que é a quinta-feira. Depois eu tenho que verificar lá. Se a aula, se o sábado de amanhã foi referente à sexta, vai ter uma aula minha lá. Só que nós não damos aula. O sábado letivo a gente não pode dar aula. A gente posta um exercício, uma atividade lá para você fazer no seu momento assíncrono, tá? Então é isso que vai ter lá amanhã para vocês. Se for, eu tenho que pegar o calendário e ver se é referente a uma... Eu não sei, eu não sei se é referente a uma quinta-feira, eu acho que é, porque sábado passado eu acho que foi referente a uma quarta, e amanhã é referente a uma quinta. Né? Então ainda não é a aula de vocês, não. Mas se for,
eu posto, tá, aqui no grupo. Eu posto aqui e aviso vocês aí se é ou se não é. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Tá bem? Olha, agradeço imensamente. O que foi, Nayara? Tá, olha lá, Nayara, depois você passa para nós. Agradeço imensamente o comprometimento de vocês, a presença de vocês aqui. Tenho a liberdade de fazer as negociações que forem necessárias comigo. Se for necessário fazer, a gente se adapta, a gente se ajusta aí, tá? E a gente conduz tranquilamente essa disciplina até o final. Tá bom? Tenham um bom final de semana. Que a semana de vocês seja produtiva. Continuem se cuidando. Ainda não é o momento, ainda, né? Vão ficar um pouquinho ainda recluso aí. Bebam com moderação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não bebam. E bebam uma por mim. A gente se encontra na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Um abraço, pessoal. Boa noite e obrigado.